Olá, como vai você? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito sério que tem muito a ver com a prevenção à saúde mental. Eu assisti uma palestra, uma entrevista do Dr. Cícero Coimbra, é um neurologista muito conceituado que forma estudantes médicos no mundo inteiro, sobre uma pesquisa que ele tomou conhecimento, realizada nos Estados Unidos, sobre pessoas com Alzheimer. Foram várias pessoas acompanhadas nessa pesquisa, várias pessoas com essa doença, e quando foram avaliar, quando foram verificar a história de vida dessas pessoas, ficou constatado que elas tinham uma vida muito agitada em termos emocionais. Eram pessoas que sofriam com depressão, bipolaridade, transtornos de humor que mantinham essas pessoas em constante oscilação hormonal, em constante desgaste em termos de hormônios do estresse. E havia então, a conclusão é que a prevalência do Alzheimer tem muito a ver com os desequilíbrios emocionais. Então, quando a gente pensa que os quadros de demência estão crescendo avassaladoramente, né? Na minha família mesmo eu tenho históricos, eu preciso ficar muito alerta em relação a isso, né? Então, nessa entrevista que o Dr. Cícero dá, são várias as ações de prevenção que a gente precisa ter para evitar o Alzheimer, evitar os processos demenciais. E um deles, fundamental, é o controle emocional. Os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, quando são produzidos excessivamente, causam um desgaste generalizado no organismo, que também favorece a queda da imunidade e o surgimento de outras doenças. Além disso, a instabilidade emocional interfere também no modo como lidamos com a vida, no nosso comportamento, com as soluções ou não dos problemas, que acarretam mais problemas, que vão gerando mais problemas e a vida fica assim acidentada, sempre inaugurando estímulos aversivos sobre as nossas glândulas do estresse, as suprarrenais, por exemplo. Então, o que eu vim dizer? Ainda é uma questão cultural de muitas pessoas que não cuidam da saúde emocional. Pessoas que vivem num nível alto de estresse, não buscam saídas, não buscam maneiras de extravasar esse estresse, e esse comportamento retroalimenta estados físicos, mentais desagradáveis. Insônia, dificuldades metabólicas, gastrites, enxaquecas, baixa imunidade, constantes infecções. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que o controle emocional é fundamental para uma vida saudável. Então fica aqui o convite para que você reflita a respeito da sua vida, do modo como você interage com as situações da sua vida, os seus problemas, de modo a alertar a respeito da necessidade de ter equilíbrio, de não deixar que o seu emocional seja levado assim à corda bamba, né, no efeito cascata, gerando problemas ainda maiores para você. Que você procure cuidar para que seus problemas existenciais não sejam tão assimilados a ponto de prejudicarem sua saúde. Então, na presença de sintomas da depressão, sintomas de grande irritabilidade, sintomas de agressividade, é preciso parar e cuidar. Muita gente ainda tem preconceito, fala que psicólogo e psiquiatra é coisa para maluco. Maluco é conviver com tudo isso atrapalhando nossa vida, atrapalhando nossas relações com as pessoas e não tomar os cuidados necessários. Isso para mim é loucura, isso sim. Porque as doenças emocionais, podemos dizer assim, né, os padecimentos psíquicos, estão da mesma maneira atuando como os problemas físicos, o diabetes, a hipertensão, são problemas que surgem no nosso corpo e nós precisamos cuidar. No caso dessas patologias, é essencial que se cuide de maneira global. É exigir demais de uma pessoa com transtorno bipolar que ela controle suas emoções. Existe uma parte no cérebro dela que não deixa ela controlar os impulsos e não deixa que ela veja o efeito dos próprios atos, das próprias palavras. Então ela começa a queimar o filme, começa a magoar as pessoas, começa a dificultar o desenvolvimento e o crescimento dela. Ela começa a ser isolada, porque uma pessoa que explode o tempo todo se torna uma pessoa aversiva, uma pessoa não muito grata, e a gente acaba evitando. Então, é preciso olhar para isso com maturidade, com equilíbrio, com bom senso e humildade para aceitar o inevitável, que é a necessidade de tratamento.
terapia, remédios, atividades anti-estresse, que relaxem, né? E um pouco de autoeducação, psicoeducação, no aprimoramento de conceitos, assimilação de cultura, de valores, que vão nos tornar pessoas mais equilibradas e mais felizes, ok? Então fica aí o recado de hoje. Achei muito importante falar sobre essa pesquisa, porque cuidando das nossas emoções hoje, estamos diminuindo muito o risco de termos lá na frente uma velhice horrorosa marcada pela demência, ok? Então um grande abraço, obrigada pela sua atenção e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!